são linguagens coloquiais que depreciam a imagem da mulher. Alguns exemplos são a chorrona, perua, galinha, piranha, são machistas. A senhora acha correto assim? Porque é como aqui, ó, se não importa comunicar, essa comunicação do homem, assim, que o homem trata a mulher, o que você vai ver em relação a isso? Primeiro, esse tipo de linguagem não é linguagem coloquial. Em termos de tratamento, é linguagem de baixo calão. Porque deprecia a pessoa, é tido como um palavrão. Então, isso aí não é machismo. Isso aí é uma linguagem chula. Uma linguagem, exatamente, ela deprecia você. E a linguagem coloquial, ela não lhe deprecia. Ela só traz você num nível livre de algumas regras, vamos dizer. Porque mesmo que você não queira, você fala com regras. Você não tem, por exemplo, uma colocação pronominal correta. Você não tem um verbo correto. Mas se você olhar, ela é composta sujeito, complemento, predicado, entendeu como é? Então, na hora que você chama esse tipo de linguagem, ela não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem chula, é uma linguagem de um palavreado baixo. Porém, nossa percepção, nós percebemos que, sim, essas palavras são coloquiais. Eu não acho que, porque se está em um canto que eu vi, que eu achei, que eu procurei, que tem gramáticas, eles estão achando que aquilo ali é coloquial. Mas acontece que se você olhar direitinho, com a devida licença do público, o linguajar português ele usa rapariga. E nem por isso está depreciando a mulher. Então é isso, depende de como você usa. Mas rapariga em sentido de moça. Não, linguajar português tradicional. Mas isso é de só variação geográfica, a gente não é acostumado a lidar com isso. Mas acontece que na hora em que você está colocando perua, piranha, isso aí primeiro não é uma coisa. Perua é um animal, piranha é outro animal. Então, isso aí não é uma linguagem coloquial. Isso aí faz parte de uma linguagem chula. Não é obrigado a linguagem chula ser a linguagem coloquial, não tem uma diferença grande. Eu falo a linguagem coloquial e não uso a linguagem chula. Então é diferente. Esse não se encontra jeito nenhum. Mudando um pouco de assunto, não tão só das linguagens coloquiais que a senhora está dizendo. Vocês acham que as regras gramaticais são complicadas? Eu, como professora de português, sim. Mas quem constrói a língua não somos nós, portanto, se as regras são complicadas, nós mesmos aqui as complicamos. Você esquece que o nosso idioma, ele não é uma linguagem pura, ele não é um idioma puro. Então é meio complicado você ter o português de Portugal, o espanhol, várias línguas que foram nossos colonizadores, então uma regra gramatical pura. Você tem isso como aquelas palavras que são homófonas, são o mesmo som, mesma grafia, mas significados totalmente diferentes. E isso em outros idiomas é meio difícil você encontrar, não é impossível, mas é muito difícil. Nós achamos que a linguagem culta amedronta as pessoas. Com certeza. Eu sinceramente não concordo que amedronta, porque é o correto. É só não ter o conhecimento. As pessoas não têm o conhecimento, por isso é amedronta. Porque quando nós conhecemos a linguagem culta, ela não nos amedronta. Mas por que vocês sentem? Qual o medo? Por que o medo? Não é uma questão de medo. Eu falei até amedronta, até você falou assim, encerro aqui, eu até tive vontade de pedir uma parte, mas acontece que não é que amedronta, é que, infelizmente, o Brasil ele é feito de diversas camadas sociais. Então eu não posso falar como uma pessoa que não tem a cultura numa linguagem difícil. Então, para tudo, você tem que ter um preparo. Eu como professora de português, eu chego em qualquer ambiente, eu me expresso.
assimilar duas coisas. Os níveis sociais e os níveis intelectuais. Porque eu conheço muito magnata, muita gente que não sabe se comunicar, mas se comunica. Mas a senhora chama um descaso com a nossa língua, é isso? Porque essas pessoas que são acostumadas, desde o início, a aprenderem uma língua correta, a se comunicarem corretamente, elas não seriam capazes de sempre estar ali, correspondendo a todas as regras? Seria um descaso para mim, para você que teve acesso à escola logo cedo. Seria um descaso se aqui os presentes tivessem condições, como tiveram condições de estar em uma escola onde você foi orientado desde uma idade onde você pode assimilar. Agora, você exige isso de um morador de rua, você exige isso de uma pessoa do campo, de um lavrador. Então, é difícil porque o acesso a esse tipo de linguagem, querendo ou não, é muito difícil. Não é impossível, porque eu conheço um morador de rua que ele cita Camões. Eu conheço um morador de rua que ele cita Camões. Mas é um em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. Nós não podemos ficar muito descaso, porque de acordo com a população, eles não estão preocupados. Os verbos, a ortografia, é tudo muito relapso. Novamente, a senhora está confundindo erros de português e gramaticais com linguagem coloquial. Tem uma diferença muito grande. Eu não sei como é que eu vou me fazer entender, mas tem uma diferença de você dizer a gente vamos, dizer nós vamos e tirar uma vírgula ou escrever com um G, com J o agente. Mas esses erros gramaticais são feitos a partir de que a gente fala coloquialmente? Eu não tenho como lhe explicar o que eu já estou dizendo desde o início, mas eu já estou dizendo. Infelizmente. Olha, linguagem coloquial, 90% dela é falada. Então você não pode botar no mesmo nível da falada e da escrita, no mesmo nível ela não fica. Porque são diferentes. O seu ritmo de pensamento é muito maior do que o seu ritmo de escrita. Então você não pode botar no mesmo nível. Muito obrigada. Se a me permite dizer, eu gostaria que os caras jurados, na hora que estivessem avaliando, relevassem que a presente acusadora se equivoca muito em questão de afirmar que a língua coloquial mais amedronta as pessoas, não tem nada a ver. Mas só apenas uma pergunta, licença. Foi apenas uma pergunta, eu estava perguntando a ela se amedronta ou não a vocês esse medo de usarem a língua. Mas só que quando você perguntou, você afirmou que É uma pergunta ou os dois. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Vocês, a gramática está amedrontada porque há muito tempo ela sempre continua a mesma. Tudo muda, mas a gramática sempre continua a mesma. Então vocês que estão amedrontados porque estão surgindo novas formas de comunicação e perder o predomínio da gramática. Outra coisa, você também comparou a linguagem coloquial com marginalidade. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Rapariga, me desculpe citar a palavra, rapariga, piranha, esse nome como a Teixeira me apresentou de baixo escala não tem nada a ver com linguagem coloquial. Até porque a língua ela é usada a linguagem coloquial é para comunicar de uma forma mais simples. Era só isso que eu queria falar. Convido agora os jurados para se deslocarem a sala central para o